Graças a Deus. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Queridos, deixa eu contextualizar o que estamos fazendo. Como os irmãos sabem, nós estamos dentro de um momento na nossa nação, aonde está sendo decidido na nossa nação os rumos dos próximos anos. Eu creio que o que está acontecendo vai além de uma escolha política, além de uma escolha partidária, e nós precisamos ter uma visão também espiritual a respeito. Pode tirar um pouquinho do retorno, está bem alto aqui para mim. Nós precisamos ter uma visão espiritual a respeito desses acontecimentos. E eu tenho feito isso. Quinta-feira fizemos isso, enviamos para vocês a mensagem de quinta. E hoje eu quero dar continuidade, trazendo algumas coisas que precisam ser consideradas por todos nós para tomarmos uma decisão em relação ao país. Mateus capítulo 24, versículo 3, vai descrever uma realidade que eu creio que nós já estamos vivendo, aquilo que a Bíblia chama de princípio das dores. Não só pelo contexto político, mas por outros contextos que estão presentes já na sociedade, no mundo, indica que é esse tempo que a Bíblia chama de princípio das dores, que antecede o arrebatamento da igreja, os eventos finais. Então diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Então a gente já percebe isso na sociedade. E a Bíblia diz que esse tempo é o princípio das dores. Se é o princípio, é porque virão dores, um tempo de dor maior. E ele falando ainda sobre esse tempo, o princípio das dores, o versículo 9, Jesus fala assim: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Então, no princípio das dores, já haverá perseguição. Vocês serão odiados. Veja isso que Jesus alertou para nós. Vocês serão odiados por todas as nações. Por causa do quê? Então vamos ler juntos esse versículo. 1, 2, 3 e já. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10: nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Podemos ver amplamente isso nos nossos dias. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos.
Versículo 13: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vamos ler também o versículo 13 juntos, 13 já. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Você pode dizer amém para essa palavra? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na unção e na inspiração do Espírito Santo para falar nesta noite como convém e o que convém ser falado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja uma obra do Espírito Santo no nosso meio, em nome de Jesus, diga amém. Eu quero destacar com você o versículo 9, aonde Jesus diz que nós seríamos entregues para sermos maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Eu acredito, amado, que a sociedade ocidental, o instrumento que tem sido utilizado nas mãos de Satanás para odiar os cristãos, principalmente no contexto da sociedade ocidental, a sociedade oriental, ela tem umas outras influências mais fortes, mas aqui no Ocidente nós fomos muito influenciados pelo marxismo. As ideologias marxistas que elas evoluíram para aquilo que nós conhecemos hoje como socialismo e comunismo. Então, o socialismo, o comunismo odeia os cristãos. O marxismo, ele está estabelecido como um dos seus fundamentos, o materialismo. E o materialismo, ele anula, ele não crê na existência de Deus. De acordo com Karl Marx, a religião nada mais é do que uma invenção da classe dominante para usar como instrumento para dominar a classe operária. Então, ele cria a seguinte denominação: a religião é o ópio do povo. Então, para se chegar numa sociedade ideal, ouça isso, de acordo com Karl Marx, para se chegar numa sociedade ideal, é necessário que se quebrem, que se desconstrua as ferramentas que fortalecem a relação do empregador com o empregador, a burguesia e o proletariado. E dentro desse pensamento marxista, a religião é uma ferramenta de domínio das massas. O conceito de família, de acordo com a doutrina marxista, o conceito que nós temos de família nada mais é do que também um conceito burguês. Então, durante muito tempo foi sendo imposto, na cultura marxista, os países, uma revolução armada, mas eles descobriram que esse não é o melhor caminho. Então começou-se a criar a revolução cultural, ou seja, eles vão entrar na cultura, eles vão fazer uma revolução na sociedade, não agora uma revolução armada, mas é uma conquista cultural. Então nós vamos mudando os pressupostos culturais daquela sociedade, e a nossa sociedade, ela está fundamentada, a sociedade ocidental, ela foi construída debaixo dos ou acima, fundamentada acima dos preceitos judaicos cristãos. Então, por exemplo, nós temos os nossos conceitos, por exemplo, por que até mesmo um ateu, alguém que não crê em Deus, e você perguntar para essa pessoa se mentir é certo ou errado, ele vai dizer que é errado. Agora, de onde que vem esse fundamento? Da onde que vem esse princípio? É da palavra de Deus.
Então, queridos, nós precisamos, e eu estou trazendo essa introdução, porque a nossa nação, ela está nesse momento diante de uma escolha. Ou nós vamos escolher um governo de esquerda, ou nós vamos escolher um governo de direita. E você precisa entender o que as ideologias que estão por detrás, porque você não está votando somente em homens, você está votando nas ideias que eles carregam. Então, esse versículo 9, eu entendo, contextualizando para os nossos dias, que o socialismo, o comunismo, que estão fundamentados no marxismo, são as ferramentas utilizadas por Satanás no mundo ocidental para odiar os cristãos. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Existe a missão Portas Abertas, é uma agência missionária, e ela atua nos países onde há perseguição. E existe um ranking de países de perseguição. Eu queria trazer essa informação para você. Por exemplo, a Coreia do Norte ocupa o segundo lugar do ranking de países que perseguem o cristianismo. A China ocupa o 17º lugar. O Vietnã, 19º. Colômbia, país que faz fronteira aqui com o Brasil, 30º lugar. Cuba, 37º lugar. Então, são países aonde essas ideologias socialista, comunismo, existe uma diferença, não dá para explicar, mas basicamente o socialismo é um caminho para se chegar no comunismo. Antes de um Estado se tornar comunista, ele precisa passar pelo estágio do socialismo. Então, o que nós temos em comum nestas nações que eu acabei de citar? Todas elas estão fundamentadas em cima das doutrinas marxista, socialista, comunista, as mesmas doutrinas que fundamentam o partido de esquerda no Brasil. Mesmo. Dentro destas nações, nós temos a Venezuela, e eu quero trazer algumas informações. Eu peguei essas informações que eu vou ler para você, desse site que eu acabei de dizer, a missão Portas Abertas. Então, eu citei aqui a Colômbia, 30ª nação, ocupa a 30ª posição dos países que perseguem cristãos. E eles trazem aqui algumas informações interessantes. A pergunta é: como é que é perseguição aos cristãos na Colômbia? Então diz: matam líderes de igrejas que se tornam alvo por denunciarem a corrupção, defenderem direitos humanos e se oporem aos cartéis. Como vocês devem saber, a Colômbia, ela é muito forte, essa questão dos cartéis de drogas, Pablo Escobar, tudo isso a gente ouve falar. Então, mas olha só o que diz aqui: outro tipo de perseguição é a intolerância secular. Cada vez mais cristãos enfrentam hostilidade, abuso verbal, discriminação por sua postura em questões como aborto, sexualidade, orientação de gênero. Então isso na Colômbia, um país vizinho ao Brasil. Então os cristãos, eles enfrentam hostilidade, abuso verbal, discriminação por causa da sua postura em relação. Lembrando, é um país aonde a esquerda está no poder. Como resultado, a participação de cristão na esfera política diminuiu.
As fontes de perseguição aos cristãos na Colômbia são grupos paramilitares, redes criminosas, oficiais do governo, partidos políticos, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos, parentes, grupos religiosos violentos, cidadãos, quadrilhas, grupos de pressão ideológica. Ou seja, a igreja, os cristãos são perseguidos pelas ideologias que creem e que defendem. Então nós estamos falando de um país vizinho ao nosso, na América Latina, mas fronteira com o Brasil. Um outro país que faz fronteira com o Brasil, que já está tomada pela esquerda, porque existe um plano de se tomar a América Latina, e se você perceber, o Brasil faz fronteira com 10 países, que na sua totalidade já são governados pela esquerda. Então, e o Brasil é a maior economia da América Latina, então há muito interesse em cima do Brasil. A Venezuela, como é a perseguição aos cristãos na Venezuela? Ouça, as autoridades não permitem oposição ou crítica ao governo. Não permitem. Isso significa que líderes de igrejas, grupos cristãos, organizações cristãs correm o risco de ação do governo contra eles, se suas atividades religiosas envolverem denúncias de irregularidades e ilegalidades. Então a igreja ela não pode denunciar, ela não pode se posicionar. Olha só, interessante, algo que eu destaco aqui: o fácil acesso a alimentos, remédios e educação é reservado aos partidários do partido que está no poder. Então quem tem acesso a alimento, remédio e educação são as pessoas que estão no poder, a população não tem. As crianças, eu estou falando de um país vizinho ao Brasil que é dominado pela esquerda. Irmãos, tem que entender que não se trata aqui de defender um candidato e me opor a um candidato. Irmãos, eu estou defendendo os valores que a gente crê e me opondo aos valores em que nós temos que resistir. Ouça isso: as crianças enfrentam a doutrinação contínua da ideologia socialista, comunista nas escolas estaduais. Irmão, você acha que se a esquerda assumir o poder, você acha que quem vai ocupar o cargo do Ministério da Educação? Acho que o Ministério da Educação vai ser instrumento de quê? Vai ser instrumento de doutrinação das nossas crianças, dos seus filhos. O MEC vai exigir das escolas estaduais e das escolas particulares. Quem tem filho em escola particular não está privado disso, porque a escola não pode criar o currículo que ela quer. Ela tem que, mesmo a escola privada, ela tem que se sujeitar às diretrizes do MEC. Não pense você, porque você tem condição de colocar os seus filhos na escola particular, que isso não vai acontecer, não vai alcançá-los lá. As crianças enfrentam a doutrinação contínua de ideologia socialista, comunista nas escolas estaduais, violando o direito dos pais de educarem seus filhos de acordo com as suas convicções cristãs. Então os pais não podem educar os seus filhos
de acordo com as suas convicções, porque é isso que é o socialismo. É o Estado dizendo como você vai viver, como você vai educar os seus filhos, como você tem que crer, que tipo de religião vai ser. E o direito da igreja na educação escolar. Os cristãos também, ainda da Venezuela, os cristãos também têm enfrentado ameaças e violências perpetradas por grupos criminosos. Isso é estatístico, aonde a esquerda governa, a criminalidade aumenta. O discurso da esquerda no Brasil é: vamos desarmar a polícia militar. Se alguém entrar aqui, o que nós vamos fazer? Vamos ligar para a polícia. É ou não é, gente? Nós vamos ligar para a polícia. Aí a polícia vai vir aqui, combater o bandido com pomba branca. Vamos jogar pombas brancas da paz. Inclusive hoje eu recebi isso. Eu não sei a procedência, porque às vezes também nesse inteirinho a gente... Mas eu tentei levantar, me parece que é verdadeiro, mas parece que houve uma ordem no bairro do Âncora. Não poderia circular dentro do bairro camisas verde e amarelo, ou camisas que apontassem para Bolsonaro. Nós estamos falando lá longe, não, nós estamos falando aqui. Os cristãos também têm enfrentado ameaças e violências perpetradas por grupos criminosos, agindo com impunidade, muitas vezes em apoio ao regime, e dificultando a assistência social prestada pelas igrejas aos mais necessitados. Veja, o que eu estou tentando lhe mostrar por argumentos, amado, é que historicamente, aonde a esquerda assumiu o poder, entenda, eu não estou aqui tratando do candidato A, B, eu estou tratando de uma ideologia que aonde ela foi implantada, teve ditadura, teve miséria, sofrimento. Isso é fato histórico, não é um fato isolado, não, é histórico. Aonde ela assumiu o poder foi isso que aconteceu. O povo vive na miséria, dinheiro some, acaba, corrupção, violência aumenta. Houve um aumento tanto na violência quanto na pressão em todas as áreas da vida, especialmente assassinatos e ataques a igrejas. As fontes de perseguição aos cristãos na Venezuela são oficiais do governo, partidos políticos, grupos paramilitares, redes criminosas, cidadãos e quadrilhas. A combinação da paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista, e corrupção e crime organizado faz com que a dinâmica da perseguição se espalhe por todo o país. Mulheres, ouçam isso. Como as mulheres são perseguidas na Venezuela. As mulheres cristãs enfrentam várias vulnerabilidades. Vocês circulou um vídeo hoje nas redes sociais, da agora eleita senadora Damares, falando da questão do tráfico de crianças na fronteira, se não me engano, do Suriname, Brasil e Suriname. Crianças que têm os seus dentes arrancados para facilitar a prática do sexo oral. E vocês acham mesmo que é uma questão de Bolsonaro e Lula? É muito maior que isso.
As mulheres cristãs enfrentam várias vulnerabilidades. As meninas são traficadas e podem acabar presas em redes de prostituição, trocando sexo por comida ou remédios. As mulheres cristãs geralmente são mais bem pagas, porque a sua pureza é presumida e desejada. Aqui não é um site de direita, de política, é uma organização missionária que atua com a obra missionária nos países perseguidos. Mulheres e meninas cristãs são vulneráveis à exploração sexual em todos os contextos na Venezuela. Como os homens são perseguidos na Venezuela? Homens e meninos cristãos enfrentam uma pressão maior do que as mulheres e meninas. Os grupos armados se aproveitam da difícil situação econômica e social, separando-os de suas famílias, forçando-os a cometer crimes. Os cristãos que se recusam a participar são alvos de assédio e agressão junto com suas famílias. Os líderes da igreja, que são predominantemente homens, enfrentam os níveis mais altos de perseguição, sendo os líderes católicos geralmente mais vulneráveis. Como explicou o especialista do país, para os líderes cristãos, abre aspas, para os líderes cristãos que defendem a proteção dos direitos humanos, a luta é 2 vezes mais difícil, pois é mais fácil reconhecê-los como inimigos do regime. Portanto, eles não apenas enfrentam a crise social e econômica, mas também as represálias diretas do governo. Os líderes da igreja também enfrentam ameaças e exploração econômica de gangues criminosas, principalmente se estiverem envolvidos em esforços de evangelismo de jovens. Então, amado, eu estou tentando mostrar aqui com essas informações, que não são de sites, não são de órgãos políticos, mas sim de agências missionárias que atuam em país onde a esquerda governa. O retrato do que está acontecendo na economia, na sociedade, nas famílias, a perseguição aos cristãos, porque, amados, nós estamos diante de uma situação que nós podemos impedir da esquerda subir ao poder nesta nação. Eu sei que alguns não gostam que o pastor fale de política na igreja. Talvez você sentado está dizendo: por que não está pregando a palavra, está falando de política? Eu estou falando de política hoje para garantir que amanhã eu vou poder continuar pregando a palavra. A sua liberdade, para que você eduque os teus filhos de acordo com aquilo que você crê, para que a sua esposa e suas filhas sejam protegidas, para que você possa sustentar a sua casa, para que você possa ter dignidade de viver nessa nação. Então o versículo 9 diz: vocês serão odiados. E esse sistema socialista, comunista, marxista odeia o cristianismo, odeia a nossa fé, odeia os nossos valores. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de viver num país livre. Mas imagina você viver com a sua família na Coreia do Norte, na China, no Vietnã, em Cuba, na Colômbia ou na Venezuela. E uma de suas filhas serem levadas para o tráfico de meninas. O versículo 12 diz: e por se multiplicar a maldade. Então nós estamos vendo há uma força muito grande sobre a nossa nação, para que haja uma multiplicação da maldade através da questão do aborto.
um ataque à família, às ideologias de gênero, a perda da nossa liberdade, irmãos. Semana passada, enquanto estava vendo a contagem das eleições do primeiro turno, aconteceu lá em Petrolina uma invasão à igreja. Eu quero que você ouça, eu quero ler isso aqui para você. Esse texto, ele está no site pleno.news. Foi escrito pelo pastor Renato Vargens. Ouça. Tem ouvido relatos de igrejas que foram invadidas por militantes de esquerda. Uma petista, por exemplo, interrompeu e perturbou o culto da igreja Verbo da Vida no último domingo, dia 2, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Um vídeo do Instagram postado pelo pastor da igreja mostra o exato momento em que a mulher com roupas vermelhas se levanta e grita palavras de ordem a favor de Lula e contra o presidente Bolsonaro, atrapalhando o andamento do culto. Imagina, nós estamos aqui cultuando, e alguém entra aqui e começa a gritar e começa a tumultuar o culto. Foi isso que aconteceu. Aliás, não sei se você sabe, ele continua dizendo, mas interromper e perturbar cultos e missas é considerado crime pelo Código Penal brasileiro, que diz o seguinte em seu artigo 208, abre aspas, o traje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, fechou aspas, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E ainda, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, é crime. Mas tem acontecido no Brasil. Isso tem acontecido sem a esquerda estar no poder. Irmãos, você imagina o que não pode acontecer quando eles subirem ao poder. Por isso que o seu pastor se posicionou. Por isso que eu tenho vindo aqui de púlpito dizer para você: não vote em branco, não anule o seu voto e não vote no PT. Por isso que eu oriento aos irmãos que não votam aqui em Rio das Ostras, dia 30 de outubro, viaje para a sua cidade. Você precisa ajudar a sua nação, votando para a gente impedir que essa esquerda maligna assuma o poder nessa nação. Continuando aqui a leitura, infelizmente no evento de Petrolina, a esquerdista, tomada pelo ódio, começou a gritar que os pastores eram mentirosos, que Bolsonaro ia para o inferno e outras coisas mais. E ele faz o seguinte comentário: queridos, parece que esquerdistas resolveram invadir cultos e missas no Brasil. Aliás, diga-se de passagem, lembremos do episódio ocorrido numa igreja católica em Curitiba, capital do Paraná, o que ocasionou na cassação do mandato de um vereador petista da capital paranaense. Contudo, apesar do absurdo supracitado, há pouco divergindo da decisão do Legislativo Municipal, o ministro Barroso do STF anulou de forma monocrática a decisão dos vereadores, contribuindo assim com a ideia de que não há nada demais em invadir igrejas. Então, o legislativo lá em Curitiba
cassou o mandato desse vereador, o ministro foi lá, o ministro do STF foi lá e devolveu. O direito religioso é um direito inalienável e defendido pela Constituição Federal. Alguns podem dizer assim: não, pastor, mas não pode ter porque a Constituição... Tá aí, meu irmão, o ministro do Supremo Tribunal tomando uma decisão que vai contrariar a Constituição. Você acha o que vai acontecer se a esquerda subir ao poder? Eles vão respeitar a Constituição? Contudo, parece que muitos não querem, não desejam e tampouco estão dispostos a respeitar a lei. Então isso aqui, coisas recentes que nós estamos falando, aconteceu na nossa nação. Então, há um projeto de multiplicar a iniquidade. Há um projeto maligno que vai roubar a nossa liberdade de crença, de culto. Ainda falando sobre essa questão de invasão, eu quero ler isso para vocês, também do mesmo site, pleno.news, vocês podem procurar. Diz assim: o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu devolver o mandato ao vereador Renato Freitas PT de Curitiba, Paraná. Ele havia sido cassado no começo de agosto após realizar um protesto dentro de uma igreja. O petista foi acusado de quebra de decoro após invadir a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro deste ano. Diante disso, a Câmara de Vereadores abriu um processo e cassou o mandato do parlamentar. A Câmara se posicionou. Após o episódio, Renato Freitas passou a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Paraná. Lógico, amado, se alguém que foi acusado e há provas do maior esquema de corrupção do mundo, é do Brasil, é do mundo, da história do mundo, o maior esquema de corrupção. Ele não foi inocentado. Como foi dito, ele foi descondenado. Após o episódio, Renato Freitas passou a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Paraná. No entanto, a Justiça Eleitoral do Estado cassou a candidatura do petista por considerar que ele estava inelegível. Em decisão liminar, Barroso apontou que, na situação, abre aspas, na situação aqui examinada, e talvez não por acaso, o protesto pacífico da gente aqui agora. Entrar alguém aqui para tumultuar, causar desordem, isso não é pacífico. Em favor de vidas negras, feito pelo vereador reclamante dentro da igreja, motivou a primeira cassação de mandato da história da Câmara Municipal de Curitiba, fecha aspas. Para ele, a cassação do vereador em questão ultrapassa a discussão. Ouça, essa aqui é o ponto de vista do ministro do STF. Para ele, a cassação do vereador em questão ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos da sua conduta, envolvendo debate sobre o grau de proteção ao conferido ao exercício do direito à liberdade penal de expressão. Então eles podem ter liberdade de expressão, a gente não pode. Aquele rapaz que é deputado, que concorreu a senador, foi preso por causa de opinião. Esquerda assume poder, meu irmão, você não pode ter outra opinião que não seja a que eles querem que você tenha.
Então, continuando, a liberdade de expressão para o parlamentar negro voltado justamente à defesa. Então, desde que a pessoa entre aqui tumultuando, alegando que está defendendo os direitos dos negros, então pode tocar o terror. Da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil. Se teve uma instituição no Brasil que favoreceu os negros, se chama Igreja Evangélica. Multiplicar a iniquidade, legalização das drogas, a perda da propriedade privada. O que é teu passará a ser do Estado, não é mais seu. Agora, amados, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero encorajar cada um de vocês a assumirem um posicionamento nos próximos dias. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Eu sei, alguns de vocês aqui, membros desta igreja, são pessoas que no seu campo de trabalho, no que você faz, você é influente. Alguns de vocês têm influência nas redes sociais. Alguns de vocês, os seus negócios têm influência nas redes sociais. Irmãos, em nome de Jesus, não fique numa situação, não, pastor, eu não vou me posicionar, pastor, porque senão eu posso perder economicamente. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Todo mundo aqui sabe que ao assumir a posição que eu estou assumindo, eu estou correndo risco de crentes, membros da igreja, saírem da igreja porque não concordam com o meu posicionamento. Sabem ou não sabem? Sabem. Mas eu não vou fugir disso. Eu não quero que ninguém saia da igreja porque eu estou nesses dias falando desse assunto. Não quero, não é minha intenção ofender, não é minha intenção instigar raiva em ninguém, mandar indireta para ninguém. Não, não é isso que eu estou fazendo. Como pastor, como líder, eu estou me posicionando e estou mostrando para a igreja o posicionamento que ela deve ter nesse momento. Agora, é possível que alguém no nosso meio não goste, não concorde e a partir disso decida sair da igreja. Mas isso não vai mudar meu posicionamento. Não vai. Então vocês que têm influência na vida aqui na cidade, vocês que têm influência nas redes sociais, vocês precisam colocar a cara à tapa, se posicionar. Eu tenho recebido assim várias palavras. Pastor, que bom, está se posicionando, tá. Agora eu quero ver o posicionamento de vocês. Na vida social de vocês, nas redes sociais de vocês. Gostar que o seu pastor se posicione é fácil, quem está botando a cara aqui sou eu. Mas vocês têm uma responsabilidade. Você pode influenciar pessoas. Eu não quero que você saia daqui para brigar com seus amigos, discutir com os seus parentes, mas você pode conversar com as pessoas. Você pode mostrar, olha, você pode passar essas mensagens que eu estou pregando. Preguei na quinta, mandei. Essa aqui amanhã vai estar indo para vocês. Nós precisamos de um posicionamento. Precisamos, amado, de fazer com que as pessoas que estão em cima do muro. Amado, nós não estamos votando em alguém perfeito. Nós estamos votando contra uma ideologia maligna. Coloque isso na sua cabeça. Eu não estou aqui defendendo uma pessoa, que é a pessoa. Não, a minha fé, ouça isso, a minha fé não está no Bolsonaro, minha fé está em Jesus. Estou depositando a minha fé no homem. Mas para a gente continuar, nós precisamos que ocupe a cadeira de presidente alguém que garanta a liberdade até de quem quer pensar diferente da gente possa pensar.
Nós estamos falando de garantia de liberdade, de proteção dos nossos direitos. Então, a Bíblia vai falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Agora vocês sabem que o que detém para que ele seja revelado no seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que isso quer dizer? O mistério da iniquidade já está operando. Eu preguei recentemente aqui uma série de mensagens falando sobre o governo do anticristo, de valores que já estão implantados na sociedade. Só que a igreja ainda está na terra. A igreja ainda está na terra. E como a igreja está na terra, nós temos a responsabilidade de deter o avanço do mal, de deter o avanço da iniquidade. E nós podemos, e eu vejo muitos crentes, não, a igreja tem que só orar. Não, irmãos. Os exemplos bíblicos, tem alguns contextos que não se encaixam. Por exemplo, lá no livro de Esté, não era uma democracia, era uma monarquia, eles não votavam. Agora, deixa eu te mostrar algo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quando o povo de Israel decide escolher um rei. Eles escolheram, não era o projeto de Deus, foi a escolha do povo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o versículo 18, Deus ele está mostrando ao povo, ó, eu vou dar o que vocês estão escolhendo, mas saiba o seguinte, então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram. Eu ouço crente dizer, Deus está no controle de tudo. Não! Quem vai lá dia 30 votar é você, não é Deus. E Deus te deu livre-arbítrio para você escolher um lado ou outro. E a nossa escolha ou pode trazer bênção ou pode trazer sofrimento para esse país. Porque se você votar sabendo de um projeto de governo que tem como bandeira o aborto, ideologia de gênero, a privação da nossa liberdade, legalização das drogas, então, amado, depois não chore. Porque nós podemos, dia 30 de outubro, nos posicionar a favor dos valores. E eu repito, eu quero deixar... pastor, mas então você está colocando a sua fé no homem. Não! Minha fé sempre vai estar em Jesus. Só que eu ainda estou na terra, ainda sou um cidadão da terra também. Sou um cidadão brasileiro. E meu chamado ministerial é para o Brasil. Alguns de vocês, se a esquerda assumir e tudo isso acontecer, você tem dinheiro, ó, mete o pé do Brasil. Outros não. Eu não posso sair dessa nação, porque meu chamado é para essa nação. Então nós precisamos entender. Então naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram. Cada escolha de vocês, da decisão de vocês. Essas nações que nós citamos erraram lá atrás, nos seus posicionamentos. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Eu queria terminar Mateus 24, versículo 13. Deixa eu dizer algo aqui para você. Eu estou orando, eu estou crendo na vitória da direita conservadora nessa nação. Estou me empenhando para isso, amado, assim, com muito carinho, muito amor que eu tenho para todos vocês. E você se ofende com as minhas publicações nas redes sociais, por gentileza, pare de me seguir, porque eu não vou parar. Se eu puder influenciar pessoas, eu vou influenciar.
Mas Mateus 24, versículo 13 diz assim: aquele, porém, que fica firme até o fim será salvo. Deixa eu dizer algo para você. Eu já passei para vocês aquilo que eu entendo que deve ser o nosso posicionamento. Mas eu quero terminar essa palavra dando o seguinte posicionamento: independente de quem ganhar dia 30, nós vamos ficar firmes. Nós vamos ficar firmes. Nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar fazendo o que Deus nos colocou aqui para fazer. Porque a Bíblia diz que nós temos que ficar firmes. Mas eu quero reforçar o meu posicionamento diante de toda a igreja. Não vote em branco. Não anule o seu voto. Não vote no PT. Repetir. Não vote em branco. Não anule o seu voto. E não vote no PT. Não vote. Nós não temos outra opção. Nós não temos outra opção que não seja o nosso atual presidente. Eu posso não concordar com tudo dele, não concordo. Acredito que em muitos momentos colocações dele são muito imprudentes. No entanto, a pessoa que nesse espectro político que está mais alinhada com os valores, ouça, valores, e eu creio, é ele. Então esse é o meu posicionamento. Eu quero que esta igreja saiba que o meu presidente vai ter o meu voto. Votarei nele. Agora você é livre, lógico. Porque você vive num país que protege a sua liberdade, você tem todo o direito de pensar diferente de mim. Tem todo o direito. E eu não quero lhe desrespeitar por pensar diferente de mim. Eu não quero demonizar você por você pensar diferente de mim. Agora, para que a gente possa continuar pensando diferente, precisamos de alguém que nos governe e que garante a cada um de nós a liberdade de pensamento. Senão, daqui a um tempo vai ter que todo mundo pensar igual. Porque aonde a esquerda governa, quem pensa diferente dela é perseguido e morto. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós vamos... Está sendo... Todo o Brasil está tendo início hoje uma convocação de 21 dias de jejum, de oração e jejum pelo Brasil. Está sendo distribuído esse material pela internet. Então, se você quiser esse material, você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp e eu envio para você o PDF, sem problema nenhum. Mas vai ser uma convocação do dia 9 ao dia 29 de outubro. Então, esses 21 dias, cada um desses dias, nós temos um tema de oração. Hoje, o primeiro dia é arrependimento. Em 2 Crônicas 7:14 diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí é comentado o seguinte: temos um método bíblico garantido para sermos ouvidos por Deus, termos os nossos pecados perdoados e nossa terra sarada. Humilhação e quebrantamento diante do altar, arrependimento pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja, provoca uma reação dos céus. Nossas orações sobem como incenso agradável a Deus. Nossa plena confiança nele é tudo o que ele espera de nós. Nosso clamor perseverante e contrito antecede o mover de Deus. Tudo o que ele faz é em resposta às nossas orações. Não há nada impossível para Deus. Ele é o Criador do universo e de tudo o que nele há. Ele pode e deseja sarar nossa nação. A parte que nos cabe é a humilhação
diante dele e a oração. E eu quero convocar a igreja para que nesses dias você separe, faça da melhor forma que você puder se adequar. Não vamos estipular o modo do jejum, mas eu quero convidar, eu quero convocar todos vocês, até do dia, né, de hoje até dia 29, para você separar um tempo diário de jejum. Faça da forma como você achar que lhe cabe melhor. E também, amados, nós temos diariamente a oração da madrugada. E na oração da madrugada nós vamos dar continuidade orando pela nossa nação. Só que nos unindo a tantas outras igrejas espalhadas pelo Brasil que estão aderindo a esta convocação de 21 dias. Então, amados, você não pode vir todos os dias, até o dia 29, não tem problema. Mas será que você não consegue se organizar, se planejar para vir um dia? Acordar, sim, mais cedo, de madrugada, para vir para cá, para 5 horas da manhã, estarmos aqui, dobrar os nossos joelhos e orar pela nação. Eu acredito que sim, amado, você pode fazer isso. Eu acredito que é uma convocação simples de você atender. Mas hoje, agora, aqui nesse momento, no culto, nós já vamos orar pela nossa nação, já colocando esse primeiro item, o arrependimento. Vamos nos arrepender diante de Deus pelos pecados desta nação. Vamos nos colocar diante de Deus em arrependimento, nos humilhar diante do Senhor pela nossa nação. Vamos nos identificar com esta nação. Amados, que eu oro não somente para que esses projetos malignos não subam ao poder, mas sabe, há uma expectativa no meu coração, porque eu estou vendo tanta movimentação na nação para oração, para jejuar, para buscar o Senhor, que sabe, aquela sensação que vai explodir um avivamento nessa nação a qualquer momento. Porque o povo de Deus está respondendo em oração. Então eu gostaria, aqueles que puderem, podem ser, nós vamos nos ajoelhar. Eu queria que o irmão Marquinhos, que é o líder do nosso departamento de oração, que ele nos conduzisse nessa oração, nesse momento. Nós vamos agora nos arrepender.